Para quem está com o Evangelho segundo o Espiritismo, queridos, capítulo 15, item 3. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, capítulo 15, item 3, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 3. Kardec nos diz, queridos, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejarias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar aos outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Eu vou pular uma parte para que as pessoas que estão sem o Evangelho não se percam, porque ele vai fazer uma referência a um texto anterior. Então eu vou pular lá para baixo, já para o último parágrafo, que é a respeito da parábola do bom samaritano. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo, passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo a quem falta caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Este capítulo 15, ele se inicia, na verdade, com uma colocação e uma parábola. Uma colocação que para muitos é considerada uma parábola, alguns teólogos consideram uma parábola, outros teólogos consideram como um dos discursos proféticos de Jesus. Eu, no meu pouco conhecimento do Novo Testamento, eu coloco também como um dos sermões proféticos de Jesus. Está lá em Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40, em que um rei abre as portas de seu reino e chama os justos para ficarem ao seu lado. E os justos, por serem justos, perguntam, mas por que nós vamos ficar nesse lugar tão digno? E o rei responde, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes.
Estive preso e fostes me visitar. Estive doente e fostes me ver. E aqueles homens, mais uma vez, por serem justos, eles perguntaram, mas Senhor, quando que nós te fizemos isso? Então, aquele rei responde, quando fizesse isso a um dos meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizesse. E a outra, que é a parábola do bom samaritano, está contida no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37. Um sacerdote do Templo de Jerusalém pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde o que está escrito na lei. E aquele sacerdote então responde, amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse, bem o disseste, faz isso e entrarás na vida eterna. Mas aquele sacerdote pergunta, mas quem é o meu próximo? E Jesus então inicia a parábola do bom samaritano. Ele diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó e ele foi assaltado. E ele foi deixado semi-morto na estrada. E Jesus conta então que passou um sacerdote do Templo de Jerusalém, ou seja, um homem com a mesma hierarquia daquele que estava fazendo a pergunta ao Cristo, e ele não socorre o homem, passa adiante. Logo a seguir, passa um levita, que era exatamente um judeu encarregado de interpretar as leis mosaicas. Igualmente não socorre aquele homem, passa direto. E que finalmente então passa um samaritano. E esse samaritano, ele socorre esse homem, coloca esse homem em cima da sua montaria. Primeiro ele cuida desse homem com azeite e mel. O azeite e mel era uma das formas, as pessoas cuidavam das feridas com azeite, com mel, com vinho. E ele então leva este homem até uma estalagem e deixa ali com o dono da estalagem dinheiro. E fala, cuida desse homem e gaste com ele, além disso, o que for necessário. Eu vou seguir viagem, mas logo retornarei. Ao retornar, passarei aqui e que te pagarei ainda o que mais for devido. E Jesus então pergunta para aquele sacerdote, aos teus olhos, quem foi o mais próximo daquele homem ferido? E o sacerdote então ele é obrigado a engolir em seco e dizer o samaritano. E Jesus diz, vai, pois tu, e faze o mesmo. Lembrando, queridos, que o samaritano no tempo de Jesus, a Palestina no tempo de Jesus, ela era dividida em 3 regiões principais. Eu não vou dizer todas, 3 regiões principais. Aqui embaixo, Judeia, aqui no meio, Samaria, e aqui em cima, Galileia. Galileia, onde tinha o lago de Cafarnaum, Nazaré, onde Jesus viveu seus 3 anos de pregação. Aqui no meio, aqui embaixo, onde vivia o Templo de Jerusalém, e aqui em cima, então, a Samaria, que era exatamente onde viviam os samaritanos, que eram considerados heréticos, porque eles eram judeus que se misturaram ao longo dos séculos com pessoas de outras religiões devido às dominações que a Palestina sofreu e as invasões. Então Jesus vai dizer, no primeiro caso, que não importa qual é a sua religião, se você tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Ele não fala que você vai ficar do meu lado porque você é judeu, que era a religião monoteísta escolhida da época. No caso do bom samaritano, Jesus vai dizer que não importa se você é um sacerdote do Templo de Jerusalém, ou se você é um samaritano considerado um povo herético. O que importa não é a sua religião, mas sim a sua prática da caridade. A religião, queridos, pouco importa. O que importa é a nossa religiosidade, ou seja, o que nós fazemos com os ensinos que a nossa religião nos traz. E como base, a maioria das religiões vai pregar, sim, a caridade. Faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Nós sempre vamos ver, queridos, durante toda a história da humanidade, qualquer que seja a religião, ou na sua maioria absoluta, fazer o bem. Fazer o bem. A grande questão é que, infelizmente, muitas vezes nós colocamos uma condição para fazer o bem.
Eu faço, mas se o outro também me fizer. Se o outro me fizer, eu faço. Se eu fizer o bem e o outro não me responder na mesma medida, eu não faço mais. Isso não é caridade, queridos. Isso é troca. A verdadeira caridade é você simplesmente dar. Resposta da questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Entre os estudiosos da doutrina, ela é conhecido como BIP 886. Qual o verdadeiro sentido da caridade para Jesus? E a resposta: benevolência para com o outro, indulgência para com o outro, perdão para com o outro. Benevolência, indulgência, perdão. BIP 886, que é o número da questão. Vamos sempre nos lembrar disso. Fazer o bem não é uma troca. Fazer o bem não é barganhar. Fazer o bem não é fazer aguardando que algo de bom te ocorra. Isso é salário. Fazer o bem não é como muitos espíritas brincam, né? Vai acumulando bônus hora. Claro que isso é uma brincadeira de muitos espíritas, mas na verdade, nós precisamos fazer o bem, queridos, desinteressadamente. Faz o bem. Só faz. Tendo a certeza que quanto mais você fizer o bem, mais o bem vai vir para você. Gentileza gera gentileza. O bem gera o bem. A toda ação existe como consequência uma reação. Então, essa energia ela sempre volta para a gente. Seja hoje, amanhã, numa próxima existência, não importa. Ela volta. Então, nos lembremos disso. A única forma, de nós evoluirmos, e eu creio que hoje o nosso videozinho de 1 minuto da manhã tenha sido sobre isso. Eu não lembro, mas eu creio que sim. A única forma de nós evoluirmos espiritualmente falando é através da prática do bem. Porque se eu só me melhoro, mas como eu me melhoro? Pelo conhecimento, eu não evoluo espiritualmente pelo conhecimento. A maior lei que o Cristo nos deixou jamais foi do conhecimento. Nem Jesus, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, todas as epístolas, todos os evangelhos, os 27 livros do Novo Testamento, eles são muito claros. O cumprimento da lei é o amor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Porque muito amor, teus pecados foram perdoados. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Deus é amor. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a ti mesmo. É sempre o amor. Então, quanto mais eu praticar o amor, praticado na ação é como? Quando eu faço para o próximo o que eu gostaria que o próximo me fizesse. Estejamos atentos a isso. Ainda que o outro não nos responda como quem sabe nós gostaríamos, visto que somos humanos, não importa. Nós precisamos nos acostumar, queridos, a sempre dar o nosso melhor. Se o melhor que o outro pode me dar é uma erva daninha, eu vou dar o meu melhor. Uma flor linda, bonita, exalando o perfume, porque esse é o meu melhor. O outro que está me dando uma erva daninha, acredite, é o melhor que ele tem para oferecer. Eu vou oferecer o meu melhor. Portanto, hoje, amanhã, depois de amanhã, pelo resto da semana, ofereça a todos aqueles que te cercam o seu melhor. Por favor, entenda. Quanto mais você dar amor ao próximo através da prática da caridade, mais esse mesmo amor, ele volta para você, ele cresce. E quanto mais amor você tem, mais luz você ilumina ao micro-universo em que você está inserido. Nunca se esqueça disso. Neste momento, então, queridos, 8h29 ou 8h30, não estou muito certo. Vamos, neste momento, então, pegarmos a nossa água fluidificada, caso aqueles ainda não pegaram, colocar o nosso fonezinho de ouvido,
Vamos avisar os familiares que agora a gente vai ficar um pouquinho quietinho, um pouco recolhido. Se você puder, deite-se na cama, no sofá, no chão, onde for. Se você não puder deitar, fique recostado em uma poltrona confortável. Agradeço, agora que eu estou vendo os coraçõezinhos, gratidão pelos coraçõezinhos. É importante para que eu saiba que eu estou falando, né? E, não, e a live não está travada, como vez ou outra. Acontece gratidão pelos envios dos coraçõezinhos, gratidão por sua gentileza. Às vezes eu esqueço de avisar, mas vocês não esquecem, né? Gratidão, gratidão. Como eu sempre digo, queridos, de todas as lives que nós fazemos durante a semana, de todas as 7 lives semanais que nós realizamos, sem sombra de dúvida, o culto do Evangelho no Lar é o trabalho mais importante, porque é o trabalho em que nós nos sentimos mais íntimos e mais próximos ao Cristo. Nesse momento, então, deitado ou sentado, coloque-se em uma posição confortável e, nesse momento, tome consciência do seu corpo, do seu organismo. Tome consciência da sua cabeça encostada na cama, no travesseiro, ou não. Tome consciência das suas costas, deitada ou encostada na cadeira. Tome consciência de seu tronco como um todo. Tome consciência dos seus braços, das suas pernas e dos seus pés. Faça uma respiração profunda. A partir de agora, procure manter-se de olhos fechados e procure não mais movimentar o seu corpo. Nesse momento, somente mova o mais sutilmente que você puder os dedos dos pés, pare de movê-los e envie um comando mental aos dedos dos seus pés. Relaxe. A partir de agora, procure não mais se movimentar. Relaxe os dedos dos pés. Relaxe a planta dos pés. Relaxe os peitos dos pés. Relaxe os seus calcanhares. Relaxe seus tornozelos. Relaxe as batatas da perna. Relaxe os seus joelhos. Relaxe a parte da frente das coxas. Relaxe a parte de trás das coxas. Relaxe os seus glúteos. Relaxe toda a sua área genésica. Faça uma nova respiração profunda e sinta seu corpo ser tomado de paz e serenidade. Leve a sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente todos os músculos abdominais. Relaxe a base da sua coluna, a região lombar, e vá relaxando toda a sua coluna, vértebra por vértebra, desde sua base, na região lombar, até a nuca. Relaxe completamente toda a sua coluna vertebral. Relaxe os músculos das costas,
Relaxe os músculos peitorais. Imagine o seu coração, esse músculo, batendo com vitalidade, mas com serenidade, batendo com vigor, mas lentamente, serenando todo o seu organismo. Leve a sua atenção agora para os músculos que vão do ombro até o pescoço, que chamamos de trapézio. Relaxe completamente os trapézios. Relaxe a parte da frente dos ombros. Relaxe a parte lateral dos ombros. Relaxe a parte de trás dos seus ombros. Relaxe a parte de trás dos seus braços, os tríceps. Relaxe a parte da frente dos seus braços, os bíceps. Relaxe completamente seus cotovelos, seus antebraços. Relaxe a palma das mãos. Relaxe os dedos das mãos. Faça uma nova respiração profunda e sinta-se ainda mais em paz. Caso nesse momento você não esteja mais sentindo o seu corpo, não se preocupe, isto pode acontecer e ao término da meditação, do relaxamento, logo tudo volta ao normal. Caso você adormeça a partir de agora, também não se preocupe, pode ocorrer, mas é para o bem. Leve sua atenção agora para o seu pescoço, relaxe completamente a parte da frente do pescoço, as partes laterais do pescoço e, mais uma vez, a parte de trás do pescoço, a nuca. Relaxe seu queixo, relaxe seus lábios, relaxe a sua boca, relaxe a sua mandíbula, a sua língua, relaxe as maçãs do rosto, relaxe seu nariz, relaxe seus olhos, suas pálpebras, suas sobrancelhas. Relaxe completamente toda a sua testa, o couro cabeludo e as orelhas. Faça uma nova respiração profunda e sinta-se completamente em paz. Nesse momento, seu anjo da guarda e a equipe espiritual que se encontra na sua casa, primeiramente, irá fazer uma limpeza de seu lar, retirando todas as energias negativas que porventura foram acumuladas ao longo da semana e, igualmente, retirando com a amorosidade, mas com a firmeza necessária, quem sabe algum amigo espiritual que não tem permissão de expressar. Então esse irmão da espiritualidade será convidado a se retirar para ser socorrido, esclarecido e levado a postos de socorro. A equipe espiritual não esquece nenhum canto de seu lar. Nada escapa à equipe espiritual que nesse momento faz a limpeza necessária. Embaixo da cama, atrás dos armários, dentro dos armários, dentro das gavetas, atrás das portas, cada local é limpo, cada local é vistoriado. Neste momento, seu lar se encontra mais limpo
e protegido pela equipe espiritual que se faz presente. Nesse momento, seu anjo da guarda, junto com a equipe espiritual, irá nesse momento lhe dar o passe. Primeiramente, o passe dispersivo, ou seja, vai dispersar igualmente as energias negativas que porventura foram acumuladas no seu organismo físico e espiritual ao longo da semana, fazendo a limpeza necessária, fazendo igualmente a asepsia, quem sabe de alguma parte de seu organismo que esteja adoecido, curando, quem sabe, órgãos, células, tecidos. E quem sabe, caso já tenha chego o momento, até mesmo de promover a cura de determinada enfermidade que você traga, caso já tenha chego o momento da cura por completo. Nesse momento a seguir, a equipe espiritual lhe doa as energias benéficas para o seu organismo. Energias vindas do mais alto, que se juntam com as energias destes irmãos, fortalecendo o seu organismo. Sempre eles tendo cuidado de alguma área mais delicada que necessite de uma atenção maior por parte deles. Todos os seus chakras, eles buscam reequilibrar, reharmonizar, para que você possa receber toda essa energia benéfica que neste momento te está sendo doada. Agora, nesse momento, caso você queira fazer alguma pergunta ao seu anjo da guarda, mentalmente o faça. E ainda que você agora não tenha resposta, ao término deste culto, caso você se mantenha neste mesmo padrão vibratório até a hora de dormir, sem dúvida que hoje é o dia ideal para que seu anjo da guarda vá até você, te esclarecer, te aconselhar perante os desafios e dúvidas que você porventura tenha. E ao acordar no dia de amanhã, ainda que você não se lembre, não se esqueça, a sua alma não se esqueceu de nada deste diálogo. E então você, através da sua conduta no bem diária, as informações que o seu anjo da guarda lhe deu nesta noite irão até você, chegarão até você através de intuições, inspirações, insights que porventura você tenha. Nesse momento, mais uma vez faça uma respiração profunda e repita mentalmente as frases que aqui serão ditas. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno
uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Neste momento, queridos, vamos igualmente nos lembrar a todos os necessitados de todo o planeta, encarnados e desencarnados, que necessitam de um auxílio, qualquer ele que seja. Vamos nos lembrar deste momento a todos os que passam por imensos desafios na sua existência, nunca nos esquecendo que Deus e que Jesus, nosso Mestre, jamais, jamais desampara a qualquer um de nós e que nenhum de nós, em hipótese alguma, recebe uma cruz mais pesada do que possa carregar. Neste momento, então, queridos, mais uma vez, nos lembremos de nosso irmão Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em que ele nos diz: em tudo dai graças. Seja grato por tudo, agradeça por tudo. E assim, mais uma vez, vamos nos relembrar do poema de nossa irmã Amélia Rodrigues, o poema da gratidão,
imortalizado por nosso irmão Divaldo Franco, em que tentaremos aqui parafrasear e então diremos: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pelas alegrias de que possuímos, por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho do almeiro, nas lágrimas doridas no mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz, que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, a mim, e ao próximo, conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, não contam de noite, não contam de dia. Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor, no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre, mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, ereto, firme, pés da renúncia, em caminho humildes e nobres sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida, nesta dolorosa vida, eles voltarão a bailar, e as suas mãos, em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar, um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista segura de amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei, muito pelo contrário eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu criei em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Sejamos gratos, Senhor. Sejamos gratos, queridos, pela oportunidade da vida, pela oportunidade deste Evangelho, pela oportunidade de, neste momento, estarmos mais unidos com Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus.
Não nos esqueçamos, queridos, a despeito das dores e dos desafios que muitas vezes nos parecem intransponíveis, a despeito das dores que muitas vezes nos parecem eternas, não nos esqueçamos. Não há mal que dure para sempre, e não há noite que não seja, após ela, vencida pela luz do dia, que a cada momento surge glorioso, com uma nova oportunidade de despertar para a vida. Neste momento, queridos, aqueles que desejarem permanecer neste movimento de meditação e relaxamento, permitam-se ficar, permitam-se receber este presente que a espiritualidade nos deu a todos. E aqueles que tenham a necessidade de retornar, então, não abram os olhos, somente, sutilmente, o mais sutilmente que puderem, movam os dedos dos pés, movam os dedos das mãos, lentamente, queridos, vão movimentando, despertando cada parte de seu organismo. No final, aos que estiverem deitados, role para um lado, role para o outro. E ao final, tanto aqueles que estejam deitados quanto aqueles que estejam sentados, espreguicem e só então abram os olhos e retornem. Gratidão, queridos, pela presença de cada um de vocês aqui na minha casa. Gratidão pela oportunidade que cada um de vocês dá ao Cristo de adentrar a casa de vocês. Lembrando que amanhã às 20 horas temos o estudo de Hamed. Na quinta-feira às 20 horas temos a nossa live na TV7. Na sexta-feira temos o nosso estudo de Joana de Ângeles. E no domingo, aí no caso às 19 horas, a continuidade do nosso estudo do livro Boa Nova. Acompanhe aqui todas as postagens que nós fazemos, lembrando que às vezes as lives são por aqui e às vezes são através de outros canais. Estejam atentos. Gratidão imensa pela presença de cada um de vocês. E como não pode deixar de ser, queridos, a paz do Cristo que existe em mim, dentro de minha alma, eu desejo, queridos, eu dedico a cada um de vocês muita paz, queridos, muita paz. Gratidão, boa noite.